A verdade é que estou esperando que esta mensagem que você está ouvindo agora seja permanentemente gravada em sua consciência, não apenas na sua, mas na consciência de todos os homens e mulheres. Oro para que esta mensagem seja enraizada nos recessos mais profundos do coração de cada pessoa. Esta mensagem que você ouve hoje, espero que alcance as partes mais íntimas, escondidas e profundas de suas emoções e sentimentos. O motivo pelo qual oro por isso é que, a partir deste ponto, você não será capaz de remover esta mensagem de sua consciência, sua mente e seu coração. O título do meu sermão é Você Só Tem Uma Vida. Quando eu estava crescendo, tínhamos que ir a fliperamas para jogar videogames. Cresci na era de ouro dos videogames de fliperama. Lembro-me do lançamento de Space Invaders e da chegada de Pac-Man, Donkey Kong e Galaga. Passava horas nesses jogos. Uma coisa sobre esses jogos é que os personagens tinham várias vidas. Se seu personagem morresse, falhasse ou fosse comido, você podia simplesmente inserir mais dinheiro e começar de novo. Infelizmente, as pessoas muitas vezes vivem suas vidas como se estivessem em um videogame, acreditando que podem simplesmente tentar novamente ou reiniciar. Mas a vida não é assim. Lembro-me do meu 20º aniversário e de tudo o que aconteceu no meu 20º ano, mas nunca mais terei 20 anos. Todo aquele ano passou, nunca mais voltará. Você percebe que o dia que você está vivendo hoje é precioso? Você nunca o terá de volta. Nunca. Você só tem uma única vida, não várias vidas. Não a desperdice. Há pessoas no inferno agora que se lembram da vida na terra, que uma vez viveram onde você viveu, caminhou onde você caminha. As memórias são uma coisa fascinante. Alguém disse, deixe os mortos enterrarem os mortos. Mas as memórias não morrem. Você pode esquecer ou enterrá-las temporariamente, mas as memórias ressurgem mesmo na morte. As memórias persistem. Considere a história do homem rico e Lázaro em tormento. O homem rico ainda retinha suas memórias. As memórias são reais. Lucas 16, 19, 31. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e que todos os dias se regalava deliciosamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pessoalmente, acredito que eram 2 pessoas reais, não apenas personagens em uma parábola. Isso porque Jesus Cristo não costumava usar nomes reais em parábolas.
Então acredito que eram duas pessoas reais que viveram em nosso planeta. Duas pessoas reais que respiraram o mesmo ar que você e eu respiramos. Viveram suas vidas inteiras aqui na Terra. Considere o homem rico. Ele foi para o inferno com seus sentidos intactos, seus sentimentos, sua visão e até sua sede. Ele podia ver, falar e clamava: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água. A verdade é que estou esperando que esta mensagem que você está ouvindo agora seja permanentemente gravada em sua consciência. Não apenas na sua, mas na consciência de todos os homens e mulheres. Oro para que esta mensagem seja enraizada nos recessos mais profundos do coração de cada pessoa. Esta mensagem que você ouve hoje, espero que alcance as partes mais íntimas, escondidas e profundas de suas emoções e sentimentos. O motivo pelo qual oro por isso é que, a partir deste ponto, você não será capaz de remover esta mensagem de sua consciência, sua mente e seu coração. O título do meu sermão é: Você só tem uma vida. Quando eu estava crescendo, tínhamos que ir a fliperamas para jogar videogames. Cresci na era de ouro dos videogames de fliperama. Mim e eu para o mundo. Isso é verdade para todos nós. Priorizamos muitas coisas na vida, mas quando confrontados com a eternidade, a única coisa que realmente importa é a cruz de Cristo. Na situação desse homem, próxima reunião tornou-se insignificante. Seu trabalho perdeu sua importância e a casa de que se orgulhava, bem como seu plano de tudo, se tornou trivial. A morte chega a todos nós, um por um. E naquele dia, tudo o que valorizamos sobre a cruz de Cristo parecerá insignificante. Nossa consciência nos diz essa verdade. No entanto, muitas vezes não priorizamos Deus. O que acontece quando morremos? Existe um conceito como o purgatório. Simplesmente dormimos até a ressurreição? De acordo com Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, a Bíblia não apoia a ideia do purgatório. Ela nos diz que após a morte há julgamento. Sabendo que um julgamento por um Deus eterno e santo é inevitável, não podemos viver da mesma forma, sabendo que até nossas palavras serão analisadas e revisadas. Somos compelidos a viver de maneira diferente. O julgamento está chegando. E nesse julgamento, uma coisa separa os destinos eternos das pessoas. 1 Coríntios 1:18 diz: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Novamente a palavra cruz surge. A cruz é uma linha divisória entre aqueles que perecem e aqueles que são salvos. É por causa da cruz de Cristo que nossos pecados são perdoados. A cruz é central. Gálatas 6:14 declara: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo começa com a declaração enfática: longe esteja de mim, o que se traduz como que nunca aconteça. Isso enfatiza sua convicção de que ele deveria se gloriar em nada além de Cristo. Através dessas palavras, Paulo está nos direcionando a focar em Jesus, olhar para a cruz e considerar Cristo como o autor e consumador de nossa fé. Infelizmente, o mundo muitas vezes nos distrai com muitas coisas para nos concentrarmos, desviando nossa atenção da cruz. 2 homens, 2 destinos, 2 eternidades, 2 homens que viveram vidas diferentes, mas ambos tinham algo em comum. O que tinham em comum era o que fizeram nesta vida. A vida determinou o destino eterno deles, irmãos e irmãs. O que você faz nesta vida importa muito. Subestimamos enormemente as consequências eternas desta vida. O que você faz deste lado da eternidade importa.
Imploro a vocês hoje que levem esta vida a sério. Esta vida não é um jogo de vídeo. Você sabe como nos jogos de vídeo você tem 3 vidas ou vidas ilimitadas. A vida real não é assim, de jeito nenhum. Esta não é uma brincadeira. Você literalmente só tem uma vida e a partir dessa vida você tem um destino eterno, seja no céu ou no inferno. Não há meio termo. Lázaro foi levado ao céu pelos anjos para o seio de Abraão, mas vejam o que a Bíblia diz sobre o homem rico. Ele morreu, e a Bíblia diz que o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos. Imaginem como o homem rico deve ter se sentido ao abrir os olhos e ver onde estava. E no inferno ele ergueu os olhos. Tenho certeza de que ele deve ter pensado para si mesmo: isso deve ser um sonho. Tenho certeza de que o homem rico deve ter tentado se chocar para acordar, mas lentamente e certamente ele perceberia que está neste lugar por toda a eternidade. No meio de seu sofrimento, esse homem fez algo que nos diz muito sobre o inferno. O homem rico, estando no inferno, teve a presença de espírito para pensar em seus entes queridos. Esse homem tinha memórias, todos os seus sentidos intactos. Ele sabia exatamente onde estava e sabia que não queria que sua família estivesse lá também. Ele se importava com seus irmãos, e se você já viu o vínculo entre irmãos ou experimentou o vínculo entre irmãos, entenderá o cuidado que o homem rico tinha. É algo extraordinário. Até a Bíblia reconhece a proximidade de um irmão, reconhecendo que o Senhor é o único que fica mais perto do que um irmão. O homem rico clamou a Abraão por ajuda e implorou a Abraão que enviasse Lázaro à terra para avisar seus familiares sobre o inferno. O homem rico queria enviar uma mensagem do inferno para seus entes queridos. Desde então, o homem rico sabia que como ele sabia, que eles chegariam ao mesmo lugar onde ele estava. Ele conhecia o estilo de vida deles, conhecia o desprezo deles por Deus e sabia exatamente onde eles acabariam. Mas uma coisa que quero que você preste atenção é o fato de que o homem rico tinha sua memória. O homem rico podia pensar, compreender o que estava acontecendo ao seu redor. Tinha a presença de espírito para pensar em enviar uma mensagem aos seus entes queridos. O homem rico estava muito presente no lugar de choro e ranger de dentes. Suas funções cognitivas estavam totalmente intactas e tudo o que ele queria era enviar uma mensagem aos seus entes queridos. Agora, quero que você pense nos entes queridos dele, seus 5 irmãos, a quem ele amava, se importava e viu crescer. Quero que você pense neles e no fato de estarem vivendo suas vidas sem Deus, sem se importar com nada no mundo, enquanto o irmão deles, seu amado irmão, estava do outro lado da eternidade, suplicando a Abraão para enviar Lázaro, para enviar-lhes uma mensagem para que não chegassem ao mesmo lugar que ele. Mas à sua solicitação de enviar Lázaro, Abraão disse a ele: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. O homem rico sabia o que seus irmãos deveriam fazer e o que ele não fez: arrepender-se. Ele esperava erroneamente que uma aparição espetacular de alguém ressuscitado os persuadisse, mas Abraão sabia que não adiantaria. Afinal, o incrédulo acha que a Bíblia já fala demais sobre julgamento e inferno. Eles não querem ouvir mais sobre isso, mesmo que o mensageiro venha do além. Já disse isso uma vez e direi novamente: um pregador que nunca prega sobre pecado, inferno, santidade ou julgamento está mais preocupado com o seu dinheiro do que com a sua salvação. Jesus pregou sobre o inferno. Ninguém na Bíblia descreveu tanto o inferno quanto o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você acha que é assim? Porque Ele te ama, Ele se importa com você. Pense nisso por um momento. Nenhum dos profetas falou tanto sobre o inferno quanto Jesus. Da mesma forma, Jesus também falou sobre o céu, porque Ele deseja que você esteja lá.
Ele falou sobre preparar um lugar para você, especificamente para você. Como isso faz você se sentir, sabendo que seu Senhor, seu Salvador, seu Redentor, seu Messias, está neste momento preparando um lugar de paz e alegria eternas para você. Sim, você. A Bíblia está repleta de narrativas e experiências de pessoas em diferentes gerações para que possamos aprender como e como não viver nossas vidas. Não há nada na vida que você enfrentará sobre o qual a Bíblia não fale. Portanto, nossa Bíblia é um guia maravilhoso para a bem-aventurança eterna com Deus. A Bíblia nos ensina que cada um colherá o que semeou e que há uma recompensa justa na eternidade para tudo o que fazemos no tempo. O que fazemos na terra determinará onde passaremos nossa eternidade. Seremos julgados pelo que fizermos no tempo, quando fecharmos os olhos na morte e a eternidade encarar nosso rosto. É por isso que me maravilho com a forma como as pessoas vivem suas vidas, sem pensar que um dia terei que prestar contas ao Senhor pela minha vida. Todos os dias você precisa ter isso em mente. Deus um dia me julgará. Deus um dia me julgará. Deus revisando nossa vida é um assunto desconfortável, mas eu prefiro saber que vivo minha vida sabendo que terei que prestar contas por ela. A mensagem de Moisés e dos profetas é suficiente. Tiago 4,8 diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Que convite, que convite. A bola está em seu campo. Se você buscar a Deus em primeiro lugar, o que acontecerá é que Deus se aproximará de você. Chegue-se a Deus e Ele se chegará a vós. Não é maravilhoso que, independentemente de quão pecaminoso tenha sido seu passado, o Deus do universo com Ele? Eles pensam que têm mais tempo, ou talvez queiram desfrutar da vida sem seguir as regras de Deus, mas esse adiamento pode custar-lhes tudo. Eles perderão o arrebatamento. Eles sabem que Deus é real, sabem o que Deus exige deles e até sabem que um dia estarão diante dele em julgamento. Eles sabem que as Escrituras falam a verdade, revelando o caminho para a salvação eterna, mas hesitam. Sabem que cada dia é um presente, uma chance de se voltar para Deus, de escolher a retidão e andar na luz dele, mas adiam. Eles conhecem os ensinamentos de Cristo, o chamado ao amor, ao arrependimento, ao novo nascimento no Espírito, mas hesitam. Sabemos que o relógio está correndo, que a cada momento passado estão mais perto do momento em que terão que enfrentar as consequências de sua indecisão. Sabemos que o arrebatamento é iminente, que Jesus virá como um ladrão na noite, mas ainda enrolam, pensando que tem tempo de sobra. Sabemos da urgência do chamado à vigilância e preparação, pois em uma hora em que não pensamos, o Filho do Homem virá. Sabem das parábolas que advertem contra a procrastinação, como as 5 virgens insensatas que não estavam preparadas quando o noivo chegou, mas deixaram o óleo de suas lâmpadas acabar. Sabem o sentimento de convicção, o suave empurrão do Espírito Santo, encorajando-os a se render, a entregar suas vidas a Cristo, mas resistem. Sabem a paz e a alegria que vem de um relacionamento com o Senhor, a certeza da vida eterna, mas escolhem prazeres transitórios e felicidade fugaz em vez disso. Este grupo, os procrastinadores, são o primeiro grupo de pessoas que serão deixadas para trás no arrebatamento. E algumas pessoas deste grupo já afirmaram: ouvi durante toda a minha vida que o arrebatamento está próximo e ainda nada aconteceu. Pessoas viverão e morrerão ouvindo que o arrebatamento acontecerá em sua vida. Eu não acredito que acontecerá em minha vida. No entanto, são apenas 2 possibilidades. Ou Cristo virá no arrebatamento, ou você deixará este mundo para ir estar com Ele. Que após isso vem o julgamento. Pare de procrastinar.
Já ouvi pessoas dizerem: vou aproveitar meus 20 e 30 anos e depois, quando tiver 60 ou 70 anos, levarei a sério minha relação com Deus. Você tem certeza disso? O amanhã não é prometido. Esta é a mentira que o diabo quer que as pessoas acreditem, que eu tenho tempo. O que você precisa lembrar é que pessoas jovens morrem e pessoas idosas também. Pessoas saudáveis morrem e pessoas doentes também. O amanhã não é prometido para ninguém. Agora é o momento de acertar sua vida com o Senhor, onde quer que você esteja neste exato momento. Mesmo que o arrebatamento não aconteça em sua vida, você não tem ideia de quando deixará este mundo. Você pode estar em um ônibus agora me ouvindo, mas ainda pode acertar sua vida com o Senhor neste exato momento, onde quer que esteja. Você não precisa esperar para ir à igreja ou falar com seu pastor. Deus vai te ouvir neste exato segundo, neste exato minuto. Fale com seu pai, ele te ama. E estou pregando esta mensagem porque Deus te ama. Ninguém quer você no céu mais do que Deus. Acerte sua vida com Ele. Sim, você errou 1 milhão de vezes. Sim, você pode se ver como o pior pecador da terra. Mas Cristo veio para salvar pecadores. Ele veio para salvar pecadores errados como você e eu. Peça perdão para nascer de novo hoje. Ele te ama, amou, amou, amou. É desolador pensar em pessoas que sabem o que precisam fazer, sabem que devem seguir Jesus, mas continuam adiando. Elas pensam que sempre haverá o amanhã. Mas e se o amanhã nunca chegar? E se o arrebatamento acontecer e elas ficarem para trás? E se elas respirarem sua última respiração esta noite? É por isso que é tão importante não adiar. Seguir Jesus é ter vida, vida real, vida eterna. Mas adiar, procrastinar, é correr o risco de perder a oportunidade de estar com Jesus. Portanto, para as pessoas que estão adiando e sendo indecisas, o chamado é claro: decida seguir Jesus agora. Não adie, não pense que sempre haverá o amanhã, porque ao adiar, ao não decidir, a realidade é: eles perderão o arrebatamento, e perder o arrebatamento significa perder a vida eterna com Jesus. Grupo 2. Os autossuficientes. Deus certamente rejeitará aqueles que se agarram firmemente ao grave pecado da autossuficiência. Um pecado que não apenas nos cega para nossas próprias imperfeições, mas também nos impede de experimentar a genuína justiça encontrada em Cristo Jesus. Mais criticamente, e esta é a verdade comovente que devemos reconhecer, os autossuficientes, aqueles que confiam em sua própria santidade percebida para a salvação, serão deixados para trás no arrebatamento. Isso não é uma questão superficial. É uma verdade divina proclamada pelo nosso Senhor Jesus, especialmente quando ele se dirigiu aos escribas e fariseus em Mateus 23. Ele confrontou abertamente suas rígidas tradições e desmascarou o perigo da autossuficiência. A autossuficiência é um pecado elusivo que distorce nosso caminho longo da genuína justiça de Deus, nos cegando para nossas próprias falhas. É crucial enfatizar este ponto. Aqueles que se regozijam na autossuficiência, confiando em suas próprias ações e caráter para a salvação, são os que se verão deixados para trás no arrebatamento. Jesus não hesitou em chamar a atenção para a justiça legalista e hipócrita dos fariseus e escribas. Ele os repreendeu por suas demonstrações externas de piedade que ocultavam seu distanciamento interno de Deus, deixando claro que a autossuficiência não justifica ninguém diante do trono divino. Esses indivíduos, que se consideram dignos com base em seu próprio mérito, se verão confusos e abandonados quando o arrebatamento chegar, pois rejeitaram a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Paulo articula em Romanos 10, 3, 4. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, pois o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê.
É crucial compreender que a autossuficiência é uma fachada, miragem que engana muitos a acreditar que podem alcançar a salvação por seu próprio mérito. Esses indivíduos, insistentes em sua própria justiça, rejeitam a graça salvadora de Cristo, o que leva a serem deixados para trás no arrebatamento. Eles esquecem tristemente que é pela graça, por meio da fé no trabalho expiatório de Cristo, que recebemos a salvação, não por nossas obras ou justiça percebida. Além disso, Efésios 2:8-9 esclarece: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Os autossuficientes que negam a necessidade do sacrifício de Cristo e confiam em suas próprias obras para a salvação, estarão ausentes do chamado celestial para o céu. Eles podem se orgulhar de suas próprias realizações morais, acreditando que sua própria justiça é seu bilhete para o céu, mas estão gravemente enganados. É essa ilusão que os exclui da alegria do arrebatamento. Tal autossuficiência gera um coração distante de Deus, saturado de orgulho, julgamento e um espírito crítico, desconectando-os das bênçãos genuínas do Todo-Poderoso. Se aspirar a viver com retidão não é o problema aqui, é a dependência da própria justiça para a salvação que é perigosa. É um silencioso assassino de almas. A autossuficiência nunca pode substituir a necessidade de um Salvador. Não pode ofuscar a justiça de Cristo imputada a nós pela fé. O arrebatamento será o momento decisivo em que a dependência fútil da autossuficiência deixará muitos em lamentação, pois perceberão que foram deixados para trás devido à sua confiança em sua própria justiça, em vez da justiça de Cristo. Em conclusão, sejamos vigilantes, examinando nossos corações diariamente, reconhecendo nossa profunda necessidade de sua justiça e de sua graça salvadora. Que se agarram à própria justiça não se encontrarão deixados para trás, mas farão parte da gloriosa reunião com nosso Salvador nas nuvens. Grupo 3. Os descrentes. A verdade profunda e irreversível que confrontará cada alma é esta: aqueles que não colocam sua crença em Cristo estão destinados a serem deixados para trás no arrebatamento. Uma verdade enfatizada com clareza vívida em João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esta escritura encapsula a realidade consequente da descrença. Condenação que não é iminente, mas já presente. A descrença não é uma mera ausência de fé, mas uma rejeição resoluta do Filho de Deus, levando a uma separação irrevogável do amor e da misericórdia divina, incorporados na pessoa de Jesus Cristo. Este estado de descrença não é apenas uma existência passiva, mas uma posição ativa contra a divindade e soberania de Cristo. Aqueles que o rejeitam não estão em um estado de ignorância inocente, mas de negação deliberada, e é essa negação que apaga seus nomes do livro da vida. Sem Cristo, alguém não está aguardando condenação. Eles, por escolha própria, já estão condenados. Eles se enraizaram em um deserto espiritual desprovido da água viva de Cristo, que sozinha pode saciar a sede eterna da alma. O arrebatamento, um evento divino e celestial, será o momento em que o verdadeiro peso desta condenação será percebido por aqueles que se recusaram a reconhecer o Messias. Será um momento de lamentação, um arrependimento eterno para aqueles que desprezaram a salvação oferecida pelo Salvador. É imperativo enfatizar esta realidade alarmante. Aqueles que habitam na incredulidade testemunharão a partida dos santos e serão submersos na escuridão de sua rejeição, deixados para enfrentar as repercussões de sua recusa em aceitar Cristo. O arrebatamento não é um evento de inclusão universal.
é uma reunião seletiva daqueles lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que escolheram o caminho da descrença, que determinadamente voltaram seus rostos contra o Redentor, serão excluídos desta Assembleia Celestial. A angústia de ser deixado para trás no arrebatamento não é apenas a tristeza de perder um evento, é o tormento eterno de perceber que se teve a oportunidade de abraçar o Salvador, mas escolheu, em vez disso, os prazeres transitórios e passageiros deste mundo. Isso não é um contratempo temporário, mas uma separação eterna da presença divina de Deus, um Deus que tanto amou o mundo que deu seu único Filho. Portanto, vamos com a máxima urgência compartilhar o Evangelho de Cristo, iluminando os corações envoltos na escuridão da incredulidade, para que possam entrar na maravilhosa luz de Cristo, pois o arrebatamento não deixará espaço para meio termo. É a linha decisiva entre a salvação eterna e a condenação eterna. A voz da redenção clama a cada coração: creia no Filho de Deus e não seja deixado para trás na iminente reunião dos santos. Chegamos ao fim. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva para não perder os novos vídeos no canal. Fiquem com Deus e até próximo.